Comerciantes da Avenida do Café, em Ribeirão Preto, que já calculavam prejuízos com o fechamento das atividades na pandemia, agora estão preocupados com o agravamento da crise diante das obras de mobilidade. São vários transtornos que impedem até o acesso aos estabelecimentos. A região de Ribeirão Preto permaneceu na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena. Com isso, os bares e restaurantes da cidade poderão funcionar também durante a noite, até às 10. Notícia melhor não tinha para a dona desse estabelecimento na Avenida do Café, se não fosse a obra de mobilidade urbana. Após a realização de parte do serviço, as calçadas continuam abertas, provocando transtornos e prejuízos. Está um pouco complicado para trabalhar porque as pessoas não vêm, num estabelecimento onde não tem nem possibilidade de caminhar pela calçada. Deveria ter um caminhão para jogar água na rua ou para lavar, para tirar um pouco a poeira, que a gente acaba sendo muito prejudicado com isso, Nesse trecho está sendo implantado um corredor de ônibus com 3,5 km de extensão, interligando a região do terminal rodoviário do Parque Maurílio Biagi ao campus da USP. O projeto, orçado em 15 milhões de reais, ainda contempla uma ciclovia no canteiro central. Comerciantes locais entendem que as obras são necessárias e vão beneficiar muita gente, mas se queixam da falta de cuidado, das intervenções mal feitas e de diálogo com quem luta diariamente para manter os negócios. Nós queremos saber se eles vão entregar sim, se eles vão consertar, o que vai acontecer, porque afinal de contas, nós estamos aqui há mais de 20 anos, investimos na região, geramos emprego e simplesmente está a Deus dará. Para esse engenheiro, pior que a falta de informação é a maneira como o pacote de mobilidade está sendo executado, sem o mínimo de capricho. E é visível a ausência de zelo. Nessa esquina, a passagem acumula terra e pedras soltas, forçando o pedestre a andar pela rua. Somente a guia ficou pronta, mas olha só a boca de lobo, foi deixada para trás. Se todo mundo trabalhasse junto, não haveria esse tipo de problema e não haveria também um gasto a mais de material. Como pudemos ver em locais que foram feitos guias, calçadas, que necessariamente terão que ser arrebentadas para serem refeitas depois, para contemplar o sistema de captação de água de chuva. Anderson Manzoli ainda aponta como consequência atraso no cronograma de obras. Prometido desde 2013, o pacote de mobilidade está em execução em diferentes regiões da cidade e trouxe implicações também para comerciantes da Luiz Galvão César e Avenida Dom Pedro. Aqui está havendo uma falta de sincronia de objetivos, isso é, a prefeitura ela poderia fiscalizar melhor o tempo de obra, fiscalizar melhor as empresas contratadas para estar fazendo o serviço e colocar um gerenciador, de tal forma que esse gerenciador público impedisse esse tipo de descompasso entre as diversas entidades envolvidas. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria de Obras Públicas informa que as calçadas que estão abertas ainda passarão por intervenções e serão fechadas assim que a etapa for concluída. A previsão de entrega é final de outubro. A pasta ressalta que a revitalização das calçadas ocorre no meio dos quarteirões, onde terão pontos de ônibus, o que é feito por etapas justamente para não prejudicar os comerciantes do local. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís. Pois é, Rafael, recentemente eu passei por lá pela Avenida do Café e posso testemunhar que o transtorno está para todos. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tiago Marrara, que é advogado. Doutor, é um pacote grande de obras para dar agilidade ao tráfego de veículos e dos pedestres com segurança. Mas gastar os recursos do PAC sem ter o plano corretamente aplicado é um erro político ou administrativo? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Isso revela um erro de ordem mais administrativa. Porque toda obra de grande impacto para a coletividade, ela deve ser devidamente planejada, com os cronogramas de execução, com a demarcação bem exata dos inícios de obras e com a finalização, e também com uma comunicação muito bem feita com a comunidade ao redor daquela obra pública. E o trânsito influencia diretamente na rotina dos munícipes. Qual que é o impacto gerado pela má execução desses serviços na avenida?
Uma má execução de serviços pode gerar inúmeros prejuízos. Pode gerar prejuízos comerciais, principalmente nesses corredores que tem muitos estabelecimentos que vivem do comércio. Pode gerar algum tipo de inconveniente para instituições que estão ali na localidade, como a Universidade de São Paulo, que tem um hospital, que tem algumas instituições de ensino bastante importantes, e pode naturalmente gerar algum tipo de inconveniente para os moradores da região. Isso exige naturalmente, além do cronograma, um trabalho muito intenso de comunicação, de sinalização e de planejamento. Os empresários estão sendo diretamente afetados, doutor. De que forma que eles podem reagir diante do trabalho que vem sendo executado? Bom, nós temos duas maneiras, né? Um importante papel nesse momento deve ser desempenhado pelas associações desses empresários, desses comerciantes. É importante que as associações, em conjunto com o poder público, desenvolvam algum tipo de medida, seja de ordem temporal, ou seja, restringir a obra a um determinado período do dia, a um determinado período da semana, ou algum tipo de medida de ordem espacial, por exemplo, dividindo a obra por trechos da avenida bem delimitados para reduzir os impactos. Sempre há algum impacto, é inegável, é um impacto que a gente tem que passar para que no futuro haja um benefício. Mas pode haver um impacto maior que aí vai levar a algum tipo de ação indenizatória em casos mais graves. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Rafael Aguiar. Até já, Thaís.